Eu vou falar a respeito do sermão mais importante da história, do homem mais importante da história, de Jesus Cristo. Sermão da montanha, ou Sermão das Bem-aventuranças. Eu coloquei como título aqui, o Sermão da Felicidade. É interessante a gente olhar por essa ótica. Você acha que Deus está preocupado com a sua felicidade, com o seu bem-estar? Será que Ele está? Ou será que Ele pouco se importa com isso? Desde que eles me adorem, eles vão para o céu. Ser feliz aí é um detalhe. Ou será que Deus ele é como um pai realmente que ama os seus filhos? A gente olha para os nossos filhos, a gente quer a felicidade deles a todo instante, não é, igreja? A gente quer que eles sejam felizes, que eles curtam, que eles aproveitem. A gente vive para que eles sejam mais felizes do que a gente. Se a gente tiver que negar alguma coisa para nós, nós fazemos em prol da felicidade deles. Será que Deus é assim? Eu creio que Deus é assim. Eu creio que Deus é um Deus Pai, é um Deus de amor, é um Deus de cuidado, é um Deus que se preocupa assim com a nossa felicidade, com o nosso bem-estar. E eu creio que esse sermão ele fala a respeito disso, o sermão das bem-aventuranças. E quando eles vão traduzir esse termo das bem-aventuranças, às vezes eles traduziram por como é feliz, mas bem-aventurança não é só felicidade. Bem-aventurança é um estado, é um pertencimento, é alguma coisa muito poderosa, muito além da felicidade. Então, bem-aventurado é aquele que é completo, é aquele que é feliz sim, é aquele que é alegre, aquele que tem plena satisfação, aquele que tem alegria. Bem-aventurado não é apenas feliz, bem-aventurado é cercado por toda sorte, aquele que é abençoado de todas as maneiras. Bem-aventuranças é uma palavra que vai muito, muito, muito além da felicidade. E quando nós vemos um Deus assim, não é um Deus que se preocupa apenas com a nossa felicidade, é um Deus que nos faz bem-aventurados. Isso é incrível, não é, igreja? Você fica feliz quando você ouve isso? Eu fico muito. Fico muito constrangido com aquilo que Deus, Ele faz por nós. Como Deus é bom, não é? E se você puder acompanhar comigo, Mateus capítulo 5, do verso 1 até o verso 12. Vamos ouvir Jesus falando. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte. Então aqui a óbvia referência do Sermão da Montanha. E se assentou. Os seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-lo dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês no céu, igreja. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mateus capítulo 5, do verso 1 ao 12, Jesus falando essas palavras absolutamente incríveis, que aquecem a nossa alma, que despertam o nosso coração. E aqui Jesus, ele está fazendo um discurso poderoso. Jesus não é apenas um profeta, Jesus não é apenas um mestre, Jesus não é apenas um sábio. E aqui, nesse sermão, ele é o rei. O rei vem e o rei faz o seu discurso. E o rei começa a explicar como as coisas funcionam no reino dele. Vocês estão vivendo nesse reino, mas o meu reino funciona assim. E eu vejo também aqui uma metáfora possível, uma comparação de um discurso de posse. Não sei quantos gostam de política, mas para quem gosta, para quem torce, quando o seu candidato ganha, o discurso de posse ele é muito emocionante. Apesar das exceções políticas que nós temos, para quem é mais crédulo e acredita nos políticos, o discurso de posse é realmente ali marcante. Porque aquele político que vence, ele vai dizer como vai ser o governo dele.
Agora o meu governo vai ser assim. Se antes não ligavam para os pobres, agora eu vou dar atenção para os pobres. A educação vai ser assim. A segurança pública vai ser assim. Ele começa a dizer como que vai ser o governo a partir do seu mandato. É um discurso de posse. E aqui o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vem, Jesus Cristo, Filho do Altíssimo, e ele como rei começa a fazer o seu discurso. Então olha só, vocês que estão dentro dessas situações, se você for olhar o reino do mundo, vocês são os mais tristes, vocês são os mais desamparados, vocês são os infelizes, mas, porque eu cheguei e começo um novo mandato, as coisas serão diferentes, olha só, porque Jesus Cristo assumiu o trono e o governo da sua vida, agora as coisas serão diferentes. Tem um discurso de posse aqui, mas não é um discurso de posse de alguém que mente, é um discurso de posse de alguém que é o verbo encarnado, ou seja, o discurso dele e a vida dele era a mesma coisa. Nós podemos confiar, céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. Ele não é filho do homem para que se arrependa, ele fala, ele cumpre, ele é fiel e ele é poderoso para fazer acontecer as palavras que ele proferiu. Então aqui, igreja, a gente tem uma esperança espetacular, porque nós temos um governo instaurado, nós temos um rei. Israel vivia debaixo de uma opressão, nós vivemos debaixo de uma opressão, mas o rei chegou, e agora o rei vai explicar como que funciona o reino dele, o rei vai explicar quem na verdade é feliz e quem não é, o rei vai explicar quem ele prioriza e quem ele não prioriza, o rei vai explicar as recompensas que ele dá e por que ele dá essas recompensas. Esse sermão é incrível, igreja. Você está pronto aí para receber as recompensas do rei? E é interessante que o rei, ele fala aqui 9 vezes, bem-aventurados. Uma marca do governo desse rei é a bem-aventurança. Uma marca do governo desse rei é a felicidade. Uma marca do governo desse rei é que a tristeza, a lágrima da sua vida seja colocada para trás. Uma marca do governo desse rei é que ele começa a iniciar uma nova história em todos aqueles que o ouvem. É uma marca poderosa desse rei. E aqui ele começa a explicar. E sabe qual que é a imagem que nós temos para o reino de Jesus? É um reino de ponta cabeça. Vou dar alguns exemplos. Os últimos. Gente, quando que o último é primeiro no nosso reino? Quem chegou em último na corrida de hoje de manhã? Ninguém lembra. Quem foi o pior piloto brasileiro da história? Agora do Ayrton Senna a gente lembra, não lembra? Olha só, que lógica invertida. Qual que é o último candidato nas pesquisas? A gente nem comenta sobre ele. Então ele está trazendo um reino invertido, os últimos serão os primeiros, ou seja, aquele a quem as pessoas não dão valor, pouco se importam, eu vou priorizá-los no meu reino, eu vou inverter as coisas. O reino começa a inverter. As crianças que não tinham um papel ali, que eram renegadas, ele diz assim: traz a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. As mulheres que eram excluídas, ele anuncia a ressurreição para quem? Para as mulheres. Ele começa a inverter as coisas. Olha só como que Jesus faz a seleção dele. Escribas, fariseus, saduceus, homens de grande sabedoria, a nata da sociedade. E ele chama quem? Ele chama Pedro, ele chama João, chama um grupo de pescador, que não sabia nem ler. Essa daqui vai ser a minha equipe. O que ele está fazendo? Ele está invertendo as coisas. E aqui a mesma situação. Bem-aventurado o pobre. Desde quando o pobre é bem-aventurado, gente? Não é? Bem-aventurados os pobres. Ih, Jesus está doido. Bem-aventurado aqueles que choram. Meu Deus do céu. No nosso reino, na nossa sociedade, não é assim. Bem-aventurado os humildes. Gente, quanto mais humilde, mais vão pisar na sua cabeça. Não é assim que o mundo prega. Você tem que aprender a se vender, mostrar o quanto você é bom. Bem-aventurados que têm fome e sede. Gente, quem tem fome e sede é o mais desgraçado de todos. Bem-aventurados puros, sim, puro, pacificador. E aí ele arrebenta para terminar, né? Bem-aventurados perseguidos. Meu Deus. O que ele está fazendo? Ele está invertendo as coisas. Olha só, o homem mais poderoso do mundo, Jesus Cristo, o Deus encarnado, quando que ele é entronizado? Quando que ele vence o inimigo? Na cruz do Calvário. Vocês perceberam a inversão? O reino ele vai trabalhando com várias inversões. Aquele que dá é aquele que tem mais.
Quanto mais eu der, mais eu vou ter. Olha quantas coisas que vão acontecendo no reino de Deus. E o reino de Deus vai invertendo as coisas. E Jesus está dizendo, olha, eu estou governando e eu vou inverter as coisas. Eu vou mudar as coisas de lugar. No meu reino é diferente. Eu estou tomando posse agora. Então, igreja, é assim que o governo de Jesus Cristo funciona, de acordo com esse texto. E nós aprendemos o seguinte, que em todo tempo buscamos por felicidade. A gente anseia por felicidade. A gente casa para ser feliz, a gente tem filho para ser feliz, a gente faz faculdade para ser feliz, ou não faz faculdade para ser mais feliz ainda. A gente assiste coisas que nos deixam felizes, a gente assiste Netflix e paga o Netflix para a gente ficar feliz, aí paga o Prime, paga mais não sei o quê, e vai no parque para ser feliz, e come um bom hambúrguer para ser feliz. Tem pessoas que vão até para a academia para ser feliz, olha que loucura, gente, né? Nós estamos o tempo todo correndo atrás de felicidade. E o que nós vemos? Nós temos cada vez mais acesso à felicidade, não temos? Lógico que temos, igreja. Antigamente uma Coca-Cola 1 litro era para a família inteira. Então hoje a gente tem mais acesso à felicidade. Tem muito mais oportunidades. E a gente pode olhar para a nossa geração, onde você não precisa disputar a TV com o seu pai, porque você pega o celular e assiste o que você quiser. Você tem a sua vida sem se preocupar com ninguém. Você tem vários acessos a coisas que te dão prazer. E nós olhamos para essa sociedade, para essa geração, e nós vemos uma geração muito mais feliz que a anterior, correto? A gente vemos uma geração com muito menos problemas psicológicos que a anterior, não é verdade? O que deu errado nessa história? Será que o Jesus que pregava o reino de ponta cabeça está certo e o resto está errado? Será que Jesus que invertia as coisas, na verdade, as coisas deveriam realmente ser invertidas? Quem que está certo nessa história? E a gente começa a entender isso. Agora uma coisa, igreja. Você se esforça para alcançar a felicidade. Isso é super saudável. É natural. Nós queremos ser felizes, nós ansiamos ser felizes, ser completos, ser alegres. E tem 2 caminhos possíveis para a felicidade, aí que é interessante. Existe o caminho do mundo e existe o caminho de Jesus Cristo. Todo mundo conhecia o caminho do mundo. Mas Jesus Cristo está apontando uma nova maneira de ser feliz. Qual que é a maneira de ser feliz pelo mundo? Confia no teu próprio braço. Confia no teu próprio braço. E se você confiar no teu braço, você vai ter resultado? Você vai ter resultado. Se você confiar mais em si mesmo, você vai ter resultado? Vai ter resultado. Se você passar por cima de pessoas para ter resultado, você vai ter resultado? Sim, você vai ter resultado, você vai ter dinheiro, você vai ter conquista, você vai ter status, você vai ter posição, tudo isso. E aí a gente pode dizer que em certa medida, e aqui eu ressalto certa medida, existe uma funcionalidade, existe um resultado, existe alguma coisa muito lógica na ordem natural das coisas. Por isso que o caminho do inimigo, o caminho do mundo fazem muito sucesso, porque eles acabam dando resultado. E sabe o que mais indigna? Que às vezes nós vemos pessoas fazendo isso e tendo resultado, e a gente fica muito bravo, igual Asaf ficou no Salmo 73. Meu Deus, mas ele faz tudo isso errado e ele tem isso, mas ele faz isso errado e ele está lá, mas ele faz aqui as bem-aventuranças ao contrário. Só que existe um problema aqui. Você já percebeu que as alegrias e as conquistas do mundo, elas são muito rápidas? Você pode conquistar alguma coisa no mundo, então a felicidade, aquela felicidade dura muito pouco. Porque o mundo precisa esvaziar você daquela felicidade para que você comece a correr atrás de outra. Ele precisa manipular você, ele precisa escravizar você, o dinheiro precisa deixar você subserviente a ele. Então nunca o que você tem vai ser suficiente. Então nós vamos ver pessoas insatisfeitas, porque elas não têm uma casa. Nós vamos ver pessoas insatisfeitas pelo tamanho da casa delas. Nós vamos ver pessoas insatisfeitas porque a casa delas é grande demais, está dando muito trabalho. Vamos ver pessoas insatisfeitas porque a casa dela é grande demais, ela tem empregados, os empregados não trabalham. Faz sentido isso, igreja? Qual que é esse caminho? É o caminho do mundo. E o que acontece? E o que é pior de tudo isso? Que você se esforça no caminho que você está. Se você vai vivendo esse caminho, você vai se esforçando, se esforçando, se esforçando, se esforçando, se esforçando. E agora Jesus, ele faz um caminho completamente contrário. Você não é feliz pelas coisas que você adquire. Sim, você pode adquirir coisas, isso é maravilhoso.
Não há problema algum nisso. Mas você é feliz por aquilo que você é e não por aquilo que você adquire. Você é feliz não por aquilo que você faz ou por aquilo que o seu braço faz, mas você é feliz por causa daquilo que Cristo fez por você. Isso é absolutamente diferente. E consequentemente, pela graça de Deus, você que aceitou Jesus, você não se esforça, você não corre para ser feliz. Você se esforça e você corre porque você é feliz. Você é cheio do Espírito Santo e por isso, esse ser cheio do Espírito Santo exala em boas obras e você começa a fazer coisas extraordinárias. Não porque você quer chegar a um caminho, mas porque você chegou no caminho. Porque aquele que é o caminho, a verdade e a vida é o Senhor da sua história. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, Senhor. E aqui nós temos 8 qualidades da bem-aventurança. Como que essa bem-aventurança ela funciona? Pela graça, igreja. É a graça de Deus, é o Espírito Santo que vai convencer você e vai transformar você para que você viva isso e seja feliz assim. Essa mudança ocorre pelo Espírito Santo e sem o Espírito Santo essa mudança não pode ocorrer. Ninguém pode ser tudo isso sem o toque do Espírito Santo. Mesma coisa do fruto do Espírito, Gálatas 5:22, nós temos 9 frutos do Espírito, 9 características do fruto do Espírito, melhor dizendo. E aqui nós temos 8 características da bem-aventurança. Vamos lá, o primeiro aqui, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Quem que é o pobre em espírito? Naquela época, eles consideravam, igual hoje também, em alguns núcleos a gente considera, a espiritualidade muito importante. Quanto mais você desenvolve a espiritualidade, mais rico em espiritualidade, mais importante você é. E aqui ele está no sentido contrário, está dizendo pobres em espírito. Aqueles que reconhecem que não tem nada. Pobre em espírito é o quê? Você vê que em você não há qualidades. Olha o que Paulo fala, miserável homem que sou. Ser pobre em espírito é isso. Ser pobre em espírito é olhar para Jesus e falar, Jesus, eu não sou nada. Eu vou dar um exemplo aqui bem real, está bem baixo, só para a gente entender nossa pobreza. Você já foi na casa de alguém bem mais rico que você? E você pensou assim, como eu sou pobre? Já pensou nisso? Faz parte, né? A gente pensa. Eu fui com a Gabi assistir o filme do Tom Cruise. E eu vi o Tom Cruise e falei, Deus, como eu sou feio. Cara com 60 anos, gente, é humilhante. Não leve sua esposa, é uma coisa vergonhosa para mim. Era 59 anos rasgado, jogando futebol com aquele óculos escuro. Eu falei, que raiva, né? Eu vou chegar diante do Tom Cruise e vou falar, eu sou bonito? Não, só se eu tiver algum problema mental, né? Quando que a gente percebe a nossa pobreza diante da riqueza do outro? E aqui, como nós percebemos nossa pobreza espiritual diante da riqueza de Cristo? Não tem como a gente olhar para Cristo e achar que nós somos alguma coisa. Não tem como nós olharmos para Cristo e falar, realmente eu mereço, hein? Oh, Jesus, faz as coisas para mim aí, porque eu sou top, hein? Como eu sou bom espiritualmente. Quando nós olhamos para Cristo em toda a sua glória, a gente fica constrangido, a gente olha, como eu sou pobre. É esse pobre que é bem-aventurado. Esse pobre é bem-aventurado. Por quê? Porque dele é o reino dos céus. Porque o reino dos céus a gente não compra com o nosso mérito, como nós estamos falando aqui. Porque o reino de Deus, o reino dos céus, é conquistado por Cristo. E quando nós reconhecemos que somos tão pobres perto dele, aí ele fala, agora sim, o reino é seu. Toma posse, você reconheceu quem você é, você reconheceu quem eu sou. Olha essa frase aqui, do John Riley. Os pobres de espírito são aqueles que estão convencidos de seus pecados e não procuram ocultá-los diante de Deus. E o Martin Lloyd Jones, ele vai explicar melhor aquilo que eu acabei de dizer. Não estamos aqui considerando um homem face a face com o outro, mas estamos considerando homens frente a frente com Deus. E se alguém na presença de Deus sentir alguma outra coisa qualquer, além da mais total penúria de espírito, isso apenas significará, em última análise, que tal pessoa nunca esteve na presença do Senhor. Esse é o significado da primeira bem-aventurança. Nós somos pobres de espírito porque Jesus Cristo é absolutamente maravilhoso e diante dele nós não somos nada. E quando nós reconhecemos isso, nós somos felizes. Quando nós reconhecemos isso, nós somos bem-aventurados, independentemente daquilo que nós temos, porque nós temos o Rei. E aí a gente olha, o
rei é meu, eu não sou nada, mas ele é tudo, e ele me deu o reino, pela graça. Eu olho para a graça de Deus, eu posso dizer igual Paulo: Senhor, a tua graça me basta, tá bom, é o suficiente. Tá bom para você? Aplauda ele pela graça que ele nos dá. Aleluia, Jesus, obrigado pela tua graça, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. No grego eles tinham palavras diferentes para choro, e esse choro aqui era o mais forte. Essa palavra choro era usado só para caso de perda de ente querido. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. O que significa isso, igreja? Bem-aventurado aqueles que reconhecem sua miséria e choram por causa do seu pecado. A gente chora por causa do nosso pecado. Chorar é ter empatia pelo outro, chorar é reconhecer nossa necessidade. Chorar em arrependimento, quando a gente olha para Jesus e a gente vê aquilo que nós somos e o quanto nós pecamos contra Ele, nós choramos. E olha só o que Kennedy Dias Lopes diz: é melhor derramar lágrimas de arrependimento do que lágrimas de desespero. Aquele que chora agora é bem-aventurado, aquele que chora no inferno é amaldiçoado, aquele que destampa as feridas da alma e chora pelo pecado, livra a alma da morte eterna. Bem-aventurado aquele que chora, chora em arrependimento, porque o rei chegou e o rei vai consolar você. O que o rei está fazendo aqui? Você reparou nisso? Ele está trazendo uma conscientização daquilo que a gente é, daquilo que a gente faz, da penúria que é o mundo, do que nós nos transformamos. Ele está dizendo: reconheça isso, e a partir desse reconhecimento eu vou trazer felicidade e recompensa para você. É isso que ele está fazendo, é isso que ele está construindo. Bem-aventurado os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Humildade, submissão à vontade de Deus. Filipenses capítulo 2, que Deus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia usurpar ou querer, mas ele se esvaziou de si mesmo, se entregou como homem, morreu na cruz do Calvário, dando uma lição de humildade para nós. Humildade é o que? É aquilo que nós fazemos na nossa conversão. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Eu creio que o exercício da humildade é alguma coisa bem difícil, muito, muito difícil. Eu vou dar um exemplo claro aqui de humildade, como a gente tem dificuldade para fazer isso. Você está ali num grupo de pessoas, você está num grupo de trabalho, ou de escola, o que quer que seja. Então, tem 5 pessoas aqui comigo, eu estou com esse grupo aqui, é nós, gente, vamos vencer, nossa ideia é melhor do que a deles. A gente está aqui motivado. E aqui, esse grupo é liderado pela Gabi, eles têm outra ideia. Aquele grupo foi excluído da reunião, desculpa, gente. Né? Então, a gente está aqui na reunião, o negócio está pegando fogo, aquele grupo está olhando, o couro comer, beleza. E aqui a gente tem uma ideia sensacional. Qual que é a ideia sensacional? Que se a gente pintar todos os carros do mundo de amarelo, o mundo vai ser muito mais feliz. A gente está defendendo. E esse grupo aqui, se pintarem todos os carros de azul, esse grupo vai ser muito mais feliz e tudo vai dar certo. A gente começa o embate. Aí começa o embate. Esse grupo ganha. A gente olha para lá. Aí esse grupo vai comprar tinta azul. A tinta azul é mais cara que a amarela. O que esse grupo fala? Tá vendo? Falei. Se tivessem pego o amarelo, igual a gente tinha brigado, olha só. E aí eles percebem que tem muito mais carro para pintar do que se fosse pintar de amarelo. A gente fala: tá vendo? Se pegasse a nossa ideia, né, Ariana? Não pegaram a nossa ideia? Agora também não vai dar certo. O que a gente começa a fazer? A gente começa a fazer um corpo mole, porque a ideia não foi nossa mesmo. E quando a ideia deles dá errado porque a nossa perdeu, o que a gente faz? A gente comemora. Tá vendo? E aí a gente usa aquela frase linda. Lembra do que eu falei? O que foi que eu disse? A gente adora fazer isso, né? A gente é bem orgulhoso. O que foi que eu disse? Eu falei que, se tivessem aceitado a minha ideia de pintar tudo de amarelo. Então sempre acontece isso nas equipes. Quando a gente está ali no mercado, ou quando você está na escola, aquele que perde a ideia, ele corrobora para que a ideia que ganhou não tenha sucesso. O que é isso, gente? O exemplo do que é a nossa natureza. O que é humildade? Você aceitar que o outro impôs alguma coisa que você não queria e ajudá-lo o outro a conquistar aquilo. Uma definição simples de humildade é isso. Então a gente precisa trabalhar dentro dessa característica, porque a nossa carne vai em sentido contrário. Outra coisa, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. A gente tem fome e sede de justiça, não tem? Como a gente tem?
Quando a gente assiste os jornais, os noticiários, não dá uma fome e sede de justiça? A gente olha e fala, meu Deus do céu. Faz alguma coisa, Deus. Mas a nossa fome e sede por justiça, ela primeiro deve ser pela nossa justificação. Eu tenho fome e sede para que a justiça de Deus me limpe, para que eu seja justificado. Eu tenho fome e sede para que eu saia da minha condição de homem pecador e me torne um homem santo. Primeira justiça que eu tenho que querer. Segunda justiça que eu tenho que querer é a justiça imputada, é ver a justiça nos lugares. Eu ser um agente de justiça. Olha, isso que está acontecendo é muito injusto, mas eu vou ajudar, eu vou fazer, eu vou cooperar, eu vou diminuir essa injustiça naquilo que eu puder. Naquilo que eu puder, eu vou agir para que a injustiça seja menor. Eu vou me incomodar com o outro sofrer uma injustiça. Eu vou negociar de maneira que as pessoas não sejam oprimidas por mim. Isso é promover a justiça, isso é ter fome e sede de justiça. E por último, sim, nós vemos injustiças no mundo, não é? A gente fica com raiva dessas injustiças, a gente tem fome e sede da justiça de Deus. Mas nós temos uma promessa, e às vezes a gente esquece dessa promessa. Jesus Cristo vai fazer justiça. Quando nós olhamos a segunda vinda de Jesus Cristo, Ele tem nas suas mãos um cetro. E Ele pisa o lagar do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. A gente tem sede da justiça de Deus. A gente vê crianças sendo abusadas, dá uma sede da justiça de Deus. A gente vê pobreza extrema, dá uma sede da justiça de Deus. A gente vê as guerras, dá uma sede da justiça de Deus. Você está com fome e sede de ver Deus fazer justiça? Se você está com fome e sede disso, você vai ser satisfeito. Isso é bom, não é? Não se descabele, não se desespere. Jesus vai fazer justiça. Ele vai fazer no tempo dele. A gente vê, nós falamos como líder de igreja, às vezes nós vemos escândalos ali, são escândalos isolados. A maioria dos pastores, a grande maioria dos pastores que eu conheço, são homens extraordinários, homens de Deus, mas escândalos isolados envergonham o evangelho, a gente fica ali com fome e sede de justiça. Mas nós seremos saciados, igreja. Nós seremos saciados. Perceba na história da igreja, sempre Deus levanta a igreja santa. Sempre Deus reforma a sua igreja. Sempre Deus levanta aqueles que são dele. Desde que ele derrubou a casa de Eli, ele levantou a casa de Zadok. Sempre assim. Sempre Deus vai levantar um povo santo para lhe adorar. Fique tranquilo. O governo da igreja está nas mãos de Deus. Ele vai fazer justiça. Você tem fome e sede de justiça, você vai ser satisfeito. Não se preocupa. Bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E aqui da misericórdia eu vou trazer só uma definição para vocês, igreja. Quando nós vamos ali para o mundo judaico, a palavra misericórdia é chesed, né? A pronúncia é bem melhor do que essa que eu fiz agora, tá? Mas é por aí. O que significa esse chesed, esse resed? A capacidade de entrar em outra pessoa até que praticamente podemos ver com os seus olhos, pensar com a sua mente e sentir com o coração. É mais do que sentir piedade por alguém. Olha a definição hebraica, que coisa linda, gente. Misericórdia é a capacidade de praticamente podemos ver com os olhos de outra pessoa, pensar com a sua mente e sentir com o seu coração. É eu ver a outra pessoa ali e eu entrar dentro da realidade dela. Isso é misericórdia. Olha que coisa linda. E bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. O que significa? Nós vemos várias vezes Jesus olhando nos olhos e exercendo compaixão, exercendo misericórdia. Ao mesmo tempo que nós exercemos misericórdia e entramos no lugar dos outros, o nosso Cristo exerceu misericórdia e entrou no nosso lugar. Morreu em nosso lugar, viveu, ensinou, fez tudo aquilo que nós deveríamos fazer e não fazemos. Ele teve misericórdia de nós. Então, se nós formos misericordiosos, nós obteremos misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Olha Mateus capítulo 15, verso 19. Pois do coração saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Tudo sai do nosso coração é o âmago do nosso ser, o nosso espírito, a nossa realidade, aquilo que nos identifica. Então nós devemos ser puros de coração. O
que é isso? Não devemos ser apenas boas ações para que as pessoas vejam, mas devemos ser realmente boas pessoas. Devemos desejar o bem, não apenas fazer o bem. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Eu quero que você dê uma olhada comigo em 2 Coríntios 5, 18 e 19, e ver quem que é esse pacificador. Aquele que anuncia o evangelho da paz e conciliação com Deus. Olha só o que diz o verso. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Olha que coisa linda. Quando você traz alguém para a igreja, quando você evangeliza alguém, você é pacificador, porque você fez paz entre aquela pessoa e Deus. Você fez paz entre aquela família e Deus. E aqui é claro que devemos ser pacificadores também nas situações, não devemos ser aqueles que separam pessoas, mas aqueles que promovem relacionamentos, aqueles que promovem perdão, aqueles que unem famílias, aqueles que ajudam, não aqueles que falam por trás, mas aqueles que resolvem na frente. Devemos ter realmente essa atitude de pacificador. Olha só, quem é pacificador é chamado filho de Deus. E aqui o último, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então ele começa dizendo, pois deles é o reino dos céus, e termina dizendo, pois deles é o reino dos céus. Olha que interessante, lembra que eu falei que era um discurso de posse? O rei chegou e começou a explicar como vai funcionar o reino dele. E aí ele diz assim, se você for isso, você vai reinar comigo. O reino não vai ser apenas meu, mas vai ser seu também. Olha que coisa linda. Pois o reino dos céus é daqueles que são pobres em espírito. O reino dos céus é daqueles que são perseguidos por causa da justiça. Eu estou tomando posse de um reino, mas eu vou governar com você. Eu vou dar esse reino para você. Por isso que você é bem-aventurado. Por isso que você pode ficar feliz, porque você vai reinar com Cristo, você já reina com Cristo. A partir do momento que você recebe Cristo, nós reinaremos em vida, nós reinaremos contra o pecado, nós reinaremos contra as hostes malignas, nós reinaremos em todas as áreas da nossa vida, nós conquistaremos para a glória de Deus e não para preencher um vazio, nós vamos transformar o mundo por causa daquilo que Cristo fez por nós. Isso é o diferencial que eu quero deixar aqui bem claro, igreja. Nunca o nosso braço, nunca o nosso orgulho, nunca o nosso eu, nunca o nosso ego, tudo de Cristo, tudo por Cristo, tudo para a glória de Cristo, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a grandeza dele. Imagina vocês conquistando coisas para a glória de Deus. Eu tenho um carro novo para a glória de Deus, olha Deus, que maravilha, agora eu posso servir melhor o teu reino, eu tenho a minha família aqui, isso é bom para o teu reino, eu vou poder me doar de maneira melhor, eu tenho mais conforto, obrigado, porque o Senhor me deu a oportunidade de ser mordomo disso, eu tenho uma casa para servir melhor o reino, e eu glorifico a Deus pela minha casa, e as pessoas quando verem essas coisas, vão falar, olha que bênção, como Deus te abençoa. É claro que isso é o menor, primeiro elas vão olhar para você e para o seu caráter, mas quando nós conquistarmos, quando nós chegarmos, quando nós vivemos, tudo vai ser para a glória dele, gente. Olha que precioso isso. A Ser Vivo conquistou, a Ser Vivo prosperou, a Ser Vivo multiplicou para a glória do Senhor, para que o Senhor seja glorificado. Isso é extraordinário, igreja. E quem somos nós? Somos pobres, chorões, humildes, famintos e sedentos, misericordiosos, puros, pacificadores e perseguidos. Mas quem Deus é, gente? Deus é tudo. Deus é espetacular, e porque Deus é tudo, eu tenho o reino dos céus, eu sou consolado, eu recebo a terra por herança, eu sou satisfeito, eu obtenho misericórdia, eu vejo a Deus, eu sou chamado filho de Deus e eu tenho o reino. Olha como as coisas funcionam, como isso é precioso, igreja. Aleluia, isso é muito bom. Aleluia. Eu não sou feliz pelo que eu tenho, eu sou feliz por aquilo que eu sou. A gente precisa entender isso. Eu creio que essa é uma das verdades mais poderosas do Evangelho. Olha o que diz aqui: alegrem-se e regozijem-se, verso 12, Mateus 5:12, porque grande é a recompensa de vocês, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Qual que é a honra aqui? É a honra de viver a mesma coisa que os profetas viveram. Se eu vivo o que os profetas viveram, eu sou alegre, eu tenho alegria, eu sou bem-aventurado. Minha alegria não é ter o que os profetas tiveram, minha alegria é viver o que eles viveram e ser aquilo que eles foram.
Minha alegria não é ter aquilo que Deus pode dar, mas é ser aquilo que Deus quer que eu seja. Olha que diferente. Porque, gente, as coisas vêm e vão. Se minha alegria for nas coisas, imagina se eu tiver um revés. Imagina se eu tiver um problema. Eu não vou ser mais alegre. É uma alegria insegura, não é? Se a gente é feliz pelo aquilo que nós somos, e nós somos filhos, essa alegria nunca vai embora. Nós cantamos, essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Essa alegria não vai mais sair. Porque nós paramos de depender das circunstâncias. Nós paramos de depender dos outros. Essa alegria não é mais por causa do que os outros pensam de você. Por quê? Porque se você for perseguido, é sensacional. Olha que diferença isso. Coisa boa, não é? Bem-aventurados, alegrem-se, regozijem-se por aquilo que os profetas viveram. Você está vivendo aquilo que os profetas viveram, você está sendo aquilo que os profetas foram. E aí a grande questão que eu tenho para você é o seguinte: será que os profetas, será que os apóstolos, viveram isso? Será que Jesus disse isso e ninguém conseguiu viver? Será que é só uma utopia, não é? Será que isso pode ser real? Atos capítulo 5, do verso 40 ao 42. Será que a gente pode ser feliz independentemente das circunstâncias? Será que se a gente viver tudo isso daqui dá certo mesmo? Eu posso crer nessa palavra? Uma coisa é eu ver Jesus fazendo, mas será que eu consigo fazer? Gente, eu olho para a igreja hoje, eu não vejo pessoas inspiradoras desse nível. Eu vejo as pessoas lutando por coisas tão básicas, tão fúteis, e estamos no nível espiritual tão baixo. Será que esse negócio é verdade? Será que dá para ser igreja assim hoje? Ou será que a gente precisa contextualizar e alterar algumas coisas, dar uma atualizada na Bíblia, né? Ou será que a Bíblia funciona? Olha Atos capítulo 5, do verso 40 ao 42. Está tendo uma perseguição aqui. Eles queriam matar os discípulos. E aqui eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Isso daqui ele encaixa na bem-aventurança? Sim, sem dúvida. Oitava bem-aventurança: bem-aventurados perseguidos. Isso aqui é perseguição da brava. Imagina açoitar você. Chamaram para açoitá-los. Tirava as costas, pegava aquele chicote, batia. Depois ordenaram-lhe que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio. Gente, não é possível. Eles estavam alegres. Meu Deus, eles estavam alegres por quê? Porque eles chegaram no sinédrio, Gamaliel falou: vamos exaltá-los, você vai estar na posição mais alta do sinédrio, eu vou destituir todo mundo e agora você vai ser o apóstolo bambambam. Eles estavam alegres porque milhares de pessoas o seguiram. Eles estavam alegres porque eles tinham muito ouro, muita prata, eram influentes. Eles estavam alegres porque eles eram amigos dos maiores políticos da época. Por que eles estavam alegres? Porque apanharam. Lembra do reino de ponta cabeça? Olha só, eles estavam alegres porque eles apanharam, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Gente, a Bíblia é real, o Evangelho é real. Aquilo que Jesus prega é realidade. Mas o que eu estou dizendo aqui, gente, vou fazer uma pequena aspas aqui. Eu não gosto muito de falar da vida pessoal, mas acho que em alguns momentos é importante. Deus, ele me proporcionou um ambiente, absolutamente pela graça. Deus me proporcionou um ambiente e uma certa facilidade em falar em público. Então, quando eu estava na segunda série, que hoje seria o terceiro ano, teve o dia do livro. E aí a minha professora pegou e falou assim: Michel vai ler o discurso no dia do livro. Tinha 8 anos. E eu, pela graça de Deus, eu conseguia ler rápido, conseguia ler bem e tudo. E ela me chamou e veio uma outra professora. Gente, professores, não façam isso, tá? Veio uma outra professora na minha sala e chegou para a professora e falou assim: por que vai ser o seu aluno e não o meu? Aí a minha professora disse assim: tudo bem, eu levo o Michel na outra sala e os seus alunos vão votar. Em quem seus alunos votarem, a gente escolhe. E aí eu fui para a sala da outra menina. Fui para a sala da outra menina, a menina leu, eu li. A sala dela inteira, com exceção de 2 pessoas, votou em mim. Aí a minha professora olhou, tipo, viu, né?
me selecionou lá. E aí eu fui treinando, meu pai me treinou muito para falar em público, e aí depois eu fiz cursos de falar em público, aí participei de competição, e depois disso também na faculdade falei em público, depois eu fui para uma empresa de treinamento, eu fiz trainers para falar em público, para convencer isso. Na faculdade, em alguns debates e tudo, eu me saía muito bem. E eu fui buscando tudo isso, e Deus me deu tudo isso, eu creio. De uma certa maneira, eu consigo exercer o que uma oratória pede. Eu treinei bastante isso durante toda a minha vida. E uma coisa interessante que Deus sempre colocou no meu coração, gente. Não é possível, olha só isso. Não é possível convencer ninguém. Guarda isso. Não é possível convencer ninguém daquilo que eu estou pregando hoje com a oratória. Ninguém. O que eu estou pregando aqui é bem doido. Eu tenho plena convicção disso. Eu posso usar todo o treinamento, toda a tática, tudo que eu aprendi na minha vida inteira, treinar e treinar muito, e eu não vou conseguir convencer vocês disso. Quem convence disso? É o Espírito Santo. Eu creio que o Espírito, ele me guiou para isso. Eu tinha alguns caminhos mais fáceis. Eu tinha algumas pregações mais fáceis. Eu tinha algumas coisas mais fáceis que de repente até com a minha capacidade eu poderia dar um jeito. Mas Deus me chamou para isso. Deus me chamou para o Evangelho da Graça. Gente, quando nós vivemos isso, é bastante difícil de explicar. É bastante difícil de convencer. Mas, gente, é muita bem-aventurança. É muita bem-aventurança. Eu posso dizer que na minha vida eu não tenho grandes conquistas assim. Pelo que eu vejo. Pessoas aqui mesmo, muito mais bem-sucedidas do que eu, assim. Pessoas incríveis, né? Nós temos uma igreja incrível. Mas eu creio que a minha felicidade em Deus, ela é tão boa, gente. Ela é tão maravilhosa. Sou tão bem-aventurado. Eu dou esse testemunho. Não sou bem-aventurado por causa de nada, por causa de nenhum currículo, por causa de nada disso. O diploma me deu alegria por meia hora, depois eu coloquei na parede e acabou. Eu demorei um tempo para pegar. O que dá alegria para a gente? O que dá alegria para a gente é realmente a graça de Deus. A gente viver aquilo que Deus planejou para a gente. E o que tem me dado mais alegria, igreja, esse é o pedido, é o clamor que eu deixo para vocês. É ver cada um de vocês vivendo isso. Não é fácil, não é popular, não tem sido prioritariamente a mensagem que estão pregando lá fora. Alguns pastores sim têm pregado isso, mas outros não, têm ido por um caminho mais fácil, talvez porque eles aprenderam desse jeito. Mas nós cremos que o resultado disso, igreja, o resultado disso é poderoso. Nós tivemos, pela graça de Deus, assim, alguns vislumbres desse resultado. Eu creio que vai ser muito maior, tá? Eu estou falando do começo. Eu creio que um avivamento está vindo, em nome de Jesus. Eu estou falando apenas do comecinho disso tudo. Nós passamos pela pandemia. Muitas igrejas, e tudo isso é para graça, para a glória de Deus, sofreram absurdamente até fechar. Eu vi uma pesquisa nos Estados Unidos que 25% dos pastores desistiram de ser pastores na pandemia. 1/4. A pandemia foi pesada demais, né? Aqui na igreja, na pandemia, nós crescemos. Gente, isso é graça, tá? Não tem lógica. Nós crescemos, nós somos sustentados, nós prosperamos. Nós fizemos reformas, fizemos melhorias, fizemos compras na pandemia. Olha como Deus é espetacular. Eu vi muito o Evangelho da Graça. Eu vi muito as pessoas realmente se doarem por Cristo. Porque as pessoas, na parte financeira, agora eu estou falando, fazer um recorte aqui. Essa pandemia mostrou que vocês, igreja aqui, eu estou falando de vocês mesmo, pela graça de Deus, não pelo mérito de vocês, não pelo meu mérito, mas pela graça de Deus, vocês têm uma fidelidade com Ele, que vai além da gente estar aberto fisicamente ou fechado. As pessoas me ligavam, mandavam mensagem: pastor, eu quero doar, o que eu faço? De verdade, o tempo todo. Nós na pandemia, e na nossa história de 23 anos, nós nunca pedimos um centavo para ninguém. Não é, pai? Nunca. Se tinha algum problema, meu pai já vendeu o carro dele quando precisou pagar.
já fez empréstimo, já fizemos de tudo. Nunca pedimos centavo para ninguém, Deus sustentou, Deus é maravilhoso. Nós estamos na nossa melhor fase, vai ser cada vez melhor. Deus vai fazer coisas incríveis nesse lugar. Mas o que eu estou querendo enfatizar aqui é esse peso da graça, sabe? Isso é extraordinário, igreja. Por isso que eu estou pregando isso para convencer vocês e vocês convencerem outros, para a gente viver, não um evangelho de manipulação, mas um evangelho de despertar. Um despertar pelo Espírito Santo. No evangelho eu faço isso para ser, mas eu sou, por isso eu faço. Um evangelho de alegria. Eu ia na casa das pessoas de repente, e as pessoas doavam com alegria, estavam com alegria, pediam, me ajudavam, pastor, eu quero ajudar, o que eu faço? Então isso já é uma demonstração de graça, mas eu creio, igreja, que a gente vai muito, muito além disso, que Deus tem nos chamado para coisas grandes, aleluia, Pai, aleluia, glória a Deus. Eu quero encerrar com a continuação aqui, de próprio Mateus. Pode vir o pessoal do louvor, por favor. Mateus capítulo 5, do 13 ao 16. Depois que Jesus termina essa parte que eu trouxe aqui para vocês, ele diz: vocês são o sal da terra. Ele está batendo no que, igreja? Identidade. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são aquilo que você é, não aquilo que você tem, não aquilo que você possui. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não tem como esconder a glória que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia. A felicidade que Deus vai trazer sobre você. A graça que Deus vai trazer sobre você é notória, é espetacular. E também ninguém acende uma candeia, uma lâmpada, e coloca debaixo de uma vasilha antes, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Igreja, assim brilha a luz de vocês. Igreja bem-aventurada, feliz. Quando que nós somos felizes? Quando a nossa luz brilha, quando nós temos identidade, quando nós somos sal, quando nós somos luz, quando o mundo é impactado por meio da nossa vida, quando nós somos agentes da graça de Deus, aí nós somos felizes não pelo que temos, mas pelo que somos, porque nós somos cidadãos do reino de Deus e somos filhos do Deus Altíssimo. Isso é espetacular, igreja, aleluia, glória a Deus.